Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso 365 dias andando com Deus. Lembrando que todas as playlists estão prontas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Estamos aí caminhando para a metade do mês de julho. Hoje já são 10, de julho. E numa quinta-feira abençoada. Hoje, quinta-feira, temos culto ali no Parque Primavera Chaperó, na nossa igreja ali, Então, estamos lá juntos hoje. E quem estará ministrando a palavra de Deus hoje lá, nos dando essa honra, será a diaconisa Vânia Cavalcante, tá? Que Deus abençoe a vida da senhora. E hoje estaremos atentos naquilo que Deus continua falando conosco. Vamos lá? O tema de hoje é comunidade, E tem culto hoje, estamos falando de comunidade, Que é a igreja do Senhor, que você deve congregar uma igreja. Isso é um dever de todos nós cristãos, e a todos aqueles que dizem que amam a Deus devem estar congregando em alguma igreja. Vamos lá? Comunidade é o tema de hoje, O texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23 até o versículo 25. Vamos para a nossa história? Passei por uma fase que parei de ir à igreja. Ainda não tinha amigos na nova cidade para onde me mudara e simplesmente não ia à igreja sozinho. Quanto mais postergava conhecer novas pessoas e me envolver com o corpo de Cristo na nova comunidade, mais isolada me tornava e mais lutava em minha fé. Durante esta fase da minha vida, ignorei a exortação do escritor de Hebreus quando diz que eu e todos os cristãos precisamos para nos manter com esperança e fortalecido em nossa caminhada com o Senhor. É claro que há momentos que devemos adotar temporariamente a solitude para meditar, orar, nos concentrar em outras coisas mais. Mas voltar à comunhão com os outros nos ajuda a manter firmeza na esperança da fé que professamos e manter nossa confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. A falta de comunhão nos impede de experimentarmos a motivação que vem dos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Paulo reconheceu também a necessidade de estar em comunhão com os cristãos e venceu temporais, viajou centenas de quilômetros para estar com seus irmãos e irmãs em Cristo. Disse-lhes: Pois quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com aqueles para fortalecê-los, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Quando os cristãos, está em Romanos, capítulo 1, verso 11, e o versículo 12, tá bom? Leia também essa passagem e preste atenção do que Paulo fala aqui sobre justamente a questão de estar sempre nas nossas comunidades, nas nossas reuniões com frequência. Vamos lá? Quando os cristãos se reúnem e se dedicam ao ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, compartilhando de refeições, incluindo a ceia do Senhor e a oração, como os 3.000 fizeram em Atos, capítulo 2, versículo 41 a 43. O temor do Senhor pode ser vivenciado. Precisamos de uma verdadeira comunidade em Jesus. Congregar, ela é de suma importância. Muito mais do que você possa imaginar. Estar com os irmãos, estar ali reunidos em comunhão, em paz, em harmonia, porque é ali que nós vamos receber a fé, A gente vai fortalecer a nossa fé, porque a gente vai ouvir a palavra, a gente vai estar
compartilhando a palavra e ali juntos, sempre aprendendo e crescendo na fé. É ali que nós recebemos tudo isso. Se nós não tivermos a vontade, e assim, né? Quando não tem vontade de ir à igreja, porque alguma coisa de errado está acontecendo com essas pessoas. E é preciso que tomemos uma atitude drástica para podermos sair desse acômodo, aonde, infelizmente, quem nos leva a lá é sempre os demônios. Sempre está nos levando a ficar num acômodo. E sabe que isso vai nos fraquejar na fé. Isso vai diminuir a nossa fé. E nós precisamos estar na igreja, né, frequentemente, vamos dizer assim. E vejamos aqui, né, o caso dessa senhora, a dona Roxane Hobbs, que ela teve essa experiência e ela percebeu que estava fora do contexto bíblico. Não congregar, lembre-se, eu quero aqui deixar bem claro para você que está fora do contexto bíblico. Deus não nos criou para vivermos isoladamente ou vivermos sem estar em comunhão com nossos irmãos. Como é que eu vou querer ir para o céu? Como é que eu vou querer a salvação se eu não sei estar em comunhão com meus irmãos? A ceia do Senhor, ela é uma cerimônia simbólica sobre tudo isso, né? Que está ali na ceia, exatamente dando aquela parte simbólica do pão, do vinho, para poder para nós entendermos que a comunhão depende disso. O pão, ele fala do alimento, né? E também fala do sofrimento que Jesus passou na cruz, porque o pão foi partido por nós, que é Jesus. Mas também nos traz a glorificação de vivermos, né? Que Jesus, depois também de ressuscitado, ele também participou do pão. Ele fez a cerimônia da ceia antes da crucificação e após a crucificação, ao ressuscitar no terceiro dia. Tudo isso para poder nos mostrar que, tanto nos sofrimentos como na glória, é necessário vivermos com Deus. E se nós participamos do pão no sofrimento, também vamos participar do pão na glorificação. E o vinho, ele é ali a parte da aliança, da nova aliança que Deus trouxe para nós, intermédio da salvação e da ressurreição de Cristo e da pessoa de Jesus. Isso é importante, né? A comunhão, estar ali na igreja, adorando o Senhor, louvando o nome do Senhor, juntamente com nossos irmãos. E o interessante é que eu, particularmente, pego o vinho, a gente pede o pessoal, olha, aqui, você troca o vinho, o cálice com o seu irmão. E a expressão a troca desse cálice é a prova da comunhão que eu tenho contigo e com Cristo. Olhando um para o outro, né? Essa é a forma mais legal da ceia. E eu gosto muito de fazer isso na ceia, para podermos nós renovarmos a nossa comunhão. Principalmente quando é marido e mulher, então, tem que ter comunhão com Deus, né? Senão, Jesus não abençoa. Queridos irmãos, está aqui uma palavra sobre isso. E Paulo fala aqui, que nós deixamos e frisamos aqui, sobre realmente isso. Ele fala que, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês e para fortalecê-los. Quer dizer que, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé, que a qual eu e você temos. Ali nós vamos fazer esse compartilhar. Quando você está ali na igreja, você está compartilhando da fé com as pessoas. É por isso que é importante ir na igreja, nunca rejeitarmos a oportunidade de expressarmos o nosso louvor, a nossa palavra de testemunho para as pessoas, né? Então isso é muito importante, porque vai ajudar outras pessoas também a se fortalecerem. Quantas vezes pessoas vão para a igreja e vão fracos e saem fortalecidos porque ouviu um testemunho, ouviu uma palavra, ouviu um louvor, ouviu cânticos que a qual lhes fortaleceram. Então, gente, hoje é quinta-feira. Quiser estar conosco hoje na igreja, Rua das Rosas, anota aí, Rua das Rosas, lote 3,
e quadra 20. Se você vier de algum lugar e vir pela principal ali de Chapecó, você vai encontrar ali o posto e o CRAS. Você entra no meio entre a rua que está no meio, né? No meio do posto e do CRAS, você entra naquela rua ali, passa a primeira esquina. Quando você chegar à segunda esquina, você vira à direita, que está ali uns 30 a 50 metros a igreja da onde... Não, eu vou dizer a verdade, está 30 metros mais ou menos, né? Da onde você virando à direita. É fácil de encontrar a nossa igreja. Mas o endereço está aí, Rua das Rosas. Nós estamos na Igreja Evangélica Ministério Fluir em Cristo, tá bom? Esse é o nome da nossa igreja lá. Vamos para o nosso examine? Leia a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 13, e observe como Paulo perseverou em investir tempo em uma comunidade de cristãos. Vale a pena. Vale a pena investir. Vamos lá. Considere. Por que o autor de Hebreus incentivou os cristãos a investir tempo em comunidade? Por quê? Como nós já pregamos, descubra isso aí, gente. Outra. O que acontece quando você se aproxima de outros cristãos em sua igreja? O que acontece? Bom, inúmeras coisas, e a melhor delas é a comunhão e o compartilhar da fé. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma boa quinta-feira. Que amanhã vamos dar continuidade. Hoje estamos fazendo, deixa eu anotar aqui, eu vou anotar um por um aqui, 191 dias. Hoje vai ser contabilizado até chegar 365 dias. Hoje estamos completando 191 dias pregando aqui e trazendo para você aqui esse devocional. Deus lhe abençoe. Até amanhã, né? E com certeza Deus está conosco.